Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos orar para iniciar o nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, tem provido para nós, tem nos sustentado. Ó Senhor, toma o teu lugar de primazia neste devocional. Faça conforme apraz a tua vontade, o teu querer, que nós venhamos diminuirmos para que o Senhor cresça em nossas vidas. Senhor, abre o nosso conhecimento com discernimento e entendimento, nos capacita e fala conosco com clareza, que os nossos corações estejam alinhados ao teu, Senhor Jesus amado. Que venhamos ter a mente de Cristo, Pai Celestial. E que o Senhor venha tomar o lugar devido de primazia em cada área de nossas vidas. E que venhamos, Senhor, aprender através deste devocional, porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que a Ti buscamos aprender mais e pôr em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro e já te agradeço, Pai Celestial. Amém e amém. Eu vou iniciar esse devocional com essas frases. Marta disse quando o irmão dela, Lázaro, morreu: é tarde demais. Essa foi a frase que ela disse quando Jesus chegou. Eles mandaram uma carta para Jesus, que estava em uma outra cidade, avisando que Lázaro estava doente, tá? E essa carta chegou. E quando Jesus já recebeu, ele já sabia. A carta dizia: Jesus, venha, Lázaro está doente. Eles convidaram Jesus, veja bem. Mas Jesus não foi. Jesus não foi. Jesus só foi depois de 4 dias e Lázaro já estava morto e enterrado. Quando Marta e Maria avistaram Jesus chegando na aldeia, perto da casa deles, Marta correu ao encontro de Jesus e disse: é tarde demais. Lázaro já está morto. E o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ali ele perguntou onde Lázaro estava e foi até o túmulo. Chegando lá, ele falou: Lázaro, vem para fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele tivesse falado: vem para fora, você acha que os outros que estavam ali enterrados também teriam ressuscitado ou não? Pensem. Por que Jesus chamou Lázaro, vem para fora? Porque a palavra do Senhor é tão poderosa que, se ele não tivesse dito o nome dele, se ele tivesse dito vem para fora, todos que estavam enterrados ali viriam para fora. Mas então ele disse Lázaro, chamou a Lázaro. Então somente Lázaro veio para fora, todo enfaixado, embrulhado como uma múmia, que esse era o costume da época. E todos ali se gloriaram em Deus. Viram que Ele é Deus de milagre, que opera a maravilha, dono do sim e do não, do ouro e da prata, da vida e da morte. Ali o Senhor já dizia que Ele é o dono da vida e da morte. Único. Quando Ele morreu na cruz, decretada foi a morte. É tarde demais, disse Marta, mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. É pouco demais, disse André. André era um dos discípulos de Jesus.
E ele disse: é pouco demais, porque era uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Naquela época, isso só se contavam os homens. E se contar os homens com suas esposas, já vai para 10.000. Se contar os homens com seus filhos, e se cada um tivesse um filho, já vai para 15.000. Mas naquela época o costume era ter bastante filhos, tinha-se filhos, e se tivesse 2, 3 filhos, 4 filhos, e estivessem eles juntos, já imaginou a multiplicação. Então tinha-se muita gente no sermão do monte que Jesus estava dando, explicando. Então eles começaram a ficar com fome e não tinham o que dar para eles comerem, aquele povo todo, não tinha dinheiro para comprar. Então eles tinham alguns poucos pães e peixes. E o Senhor Jesus disse: dê-me. E ele orou e multiplicou, pegou os cestos, peguem-se os cestos e ponham nos cestos e distribuam ao povo. E ali foram rendendo. O primeiro milagre da multiplicação rendeu 6 cestos. Tá? O segundo milagre da multiplicação renderam 12 cestos. Então, André disse: é pouco demais. Mas Jesus disse: reparta o que tem, depois junte as sobras. Eu digo para vocês que depois sobrou 12 cestos. E isso no segundo milagre. E no primeiro milagre, 6 cestos. O leproso disse para Jesus: é grave demais, não tem cura, não tem jeito, não vai dar certo. Mas Jesus disse: você está limpo. Agora vá até o sacerdote. E ele foi correndo até o sacerdote para se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote o reintegrasse à vida social, à vida da família, a possível trabalho que ele tivesse. Naquela época o costume era de, quando alguém estava doente, ficava apartado de toda a sua família, ficava num local de doença, ficava num local onde que haviam-se muitos doentes e as doenças eram graves. E então não podiam entrar na cidade para ver as suas famílias. Digamos, nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro. E digamos que essa cidade ficava afastada, tá? A família também não podia ir lá visitar, não. Então contava-se com um milagre. Contava-se, é como se fosse um hospital. Mas era lá, era um lugar. Aqui no Rio de Janeiro nós temos locais perto, como por exemplo, eu vou citar aqui o centro do Rio de Janeiro, onde eu moro. E digamos que essas pessoas tinham que ficar afastadas de suas famílias e ficavam em São Gonçalo. E então o que acontecia é que ele não podia sair de lá para vir visitar a família, e nem a família podia ir visitar ele. Então esse leproso chegou até Jesus, ele estava isolado, ele chegou até Jesus e disse: é grave demais. E Jesus o curou na hora e disse: você está limpo, agora vá até o sacerdote. E ele foi correndo até o sacerdote. Chegando lá no sacerdote, explicou que Jesus o havia curado. Aleluia, glória a Deus. Trabalhamos demais, disse Pedro. Pedro passou a noite inteirinha pescando. Inteirinha Pedro passou a noite pescando e nada conseguiu pescar. Estava cansado, fatigado, os braços já dormente. As costas eu acho que nem se fala, né? E eles lançavam a rede, nada pescavam. Então Jesus, quando eles chegaram, já desistido de tudo, eles chegaram até a praia. Jesus disse: volte ao mar e jogue a rede novamente ali, naquele lado.
E ele disse: olha, nós passamos a noite inteira trabalhando. Trabalhamos demais, disse Pedro para Jesus. Mas Jesus disse: volte ao mar e jogue a rede novamente ali. Deu a direção. Jesus deu a direção. E assim eles fizeram, não por minha palavra, mas pela tua palavra. Se o Senhor está dizendo, assim faremos. Vamos, rapazes. Voltaram, lançaram a rede. E a rede, ela se abarrotou de tal forma de tantos peixes que o barco quase virou. Eles não conseguiam, eram poucos homens para conseguirem arrastar aquela rede de peixe. Esse Deus é maravilhoso. Uma palavra vinda de Deus pode dar fim a muitos anos de sofrimento. Pode. Aleluia, glória a Deus. Porque lá em Números capítulo 23, versículo 19, o Senhor nos diz: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender. Operando eu, não, quem impedirá? Aleluia. Uma palavra vinda de Deus pode inaugurar uma estação de bênçãos sem medida na minha e na tua vida, e que assim seja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus produz a realidade de Deus. Ele é Deus, soberano, justo, fiel, incomparável, inigualável, extravagante. Ele ama reestruturar, reerguer, prover. Ele é Deus de justiça. Ele é Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. E ninguém pode se esconder dele. Sua reação à palavra de Deus determina a força com que ela opera em sua vida. Amém? Que reação você anda tendo à palavra de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia também, tá? Lá é a boca de Deus. A Bíblia, ela é a boca de Deus. Né, mãe? Hoje estávamos na UPA. A glicose da minha mãe subiu. Ela tomou a medicação. E isso enquanto estávamos esperando a medicação fazer efeito, eu perguntei para ela algo particular. Perguntei para ela: mãe, você fez aquilo que Deus te ordenou? Primeira coisa, quando eu a vi hoje cedo, eu perguntei para ela: mãe, você aproveitou a oportunidade? Você fez aquilo? Ela: sim, sim. Falei: amém, que bom. Deus deu um sonho para ela, de domingo para segunda. E ela me contou ontem, e eu disse para ela: mãe, o que eu entendi é isso, 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 isso. A senhora entendeu o quê? Ela também entendia isso, isso, isso. Eu falei: então, mais que depressa, a senhora tem que tomar uma atitude sobre isso. Então, o que ela fez? Hoje Deus proveu tudinho para ela. Ela teve a oportunidade e ela tomou a atitude de que precisava. E quando menos esperou, ela recebeu uma resposta de Deus, de acordo com o acontecido do dia de hoje. E creio que ela entendeu e recebeu, porque esse Deus, ele não deixa nada oculto, ele revela tudo. Quando se agrada de nós, do que fazemos, e quando não se agrada de nós, quando estamos errados, ele revela-nos também. Porque este Deus é maravilhoso. Este Deus é poderoso. E ele pode fazer infinitamente mais. Então, qual é a sua reação à palavra de Deus? Qual é a sua reação? Qual a reação que você anda tendo à palavra que Deus determina sobre sua vida? A força com que ela opera em sua vida. Isso depende de você, de mim e de você.
Nós estamos respeitando a palavra de Deus? Estamos obedecendo a palavra de Deus? Se estamos recebendo a palavra e pondo em prática a palavra, então tudo nos vai bem. Agora, se recebemos a palavra, retenhamos a palavra, a gente não espalha a palavra, a gente não bota em prática a palavra de Deus na nossa vida e nem na vida de outras pessoas, que é através da nossa vida que a palavra de Deus entra na vida de outras pessoas, então precisa ser mudado isso. A palavra de Deus, nos lábios do que crê, tem o mesmo poder da palavra de Deus na boca de Deus. Veja bem. Se tem um enfermo, e se você ora por este enfermo, você crê que ele será curado, assim será feito. Porque nós somos boca de Deus aqui nesta terra. Agora, se você quer a cura desta pessoa e ora, mas esta pessoa não é curada, tem possibilidades de ter acontecido algo aí no meio do caminho. Uma, você não creu suficientemente. E a primordial de tudo, a vontade de Deus não é curar esta pessoa. É transformar esta pessoa. Talvez aquele não seja o momento para que esta pessoa seja curada, mas sim transformada. E aí entra a questão de, mas eu creio, tem o mesmo poder da palavra de Deus na boca de Deus. Sim, você crê, você é boca de Deus, você orou, mas Deus tem princípios e Ele não vai contra os princípios dele. Ele não vai contra a vontade dele. Isso só se sucederá, a cura só se sucederá, só acontecerá se você crer e se estiver alinhado ao plano de Deus. Se é da vontade de Deus curar essa pessoa, mas que depressa ela será curada. Agora, se você crê, ora por esta pessoa e ela não foi curada, a vontade de Deus vai prevalecer. Primeiro devemos orar e perguntar ao Senhor: Senhor, é da sua vontade? Primeiro, Senhor, que seja feita a sua vontade, para que depois venha a ser feita a minha, e que a minha vontade se alinhe com a tua, Senhor. Então, que o Senhor te dê instruções. Amém? O poder não está em quem profere a palavra, mas em quem a endossou. Quem a endossou? Deus. Aleluia. Amém? Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra. Salmos 119, versículo 89. Vejam bem. Para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra. Faça a palavra de Deus ser a sua palavra e você haverá produzir resultados. E o que isso quer dizer? Você tem que andar com a boca afiada, mas é da palavra de Deus. Não é para xingar, para murmurar, para falar mal da vida dos outros, para fazer coisas erradas, não. É sobre a palavra de Deus. Comece a andar com a língua afiada na palavra de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000
à minha direita e eu não serei atingido. Em nome de Jesus, glória a Deus. Dentro da UPA estávamos eu e minha mãe orando o Salmo 91. Gente. Vocês acham que eu vou na UPA, vou no hospital, vou na clínica, vou em qualquer lugar. Vá, mas primeiro vá coberto. Peça a Deus para que te cubra. Vai armado com a armadura do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: onde a planta dos nossos pés pisar, será terra santa. E onde nossas mãos tocar, abençoado será e prosperará. Mas nós temos que ter a palavra e viver a palavra para produzir resultados em nós e através de nós. Amém? Aqui nós acabamos este devocional. Eu quero fazer uma breve oração por você e com você. Então, vamos assim fazer. Amém? E também quero deixar essa palavra aqui para vocês pensarem. O raso pode ser confortável, mas a transformação acontece no profundo, lá no secreto, lá no íntimo com Deus. Porque lá no Salmo 139, versículo 23 ao 24, o Senhor diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem um louvor que diz assim: ó, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar agora. Repitam comigo em nome de Jesus. Senhor, Tu me conheces por inteiro e mesmo assim me amas. Sonda o meu coração. Revela o que precisa ser curado e guia-me pelo Teu caminho eterno. Que eu seja uma mulher profunda em Ti, íntima da Tua presença e conduzida pelo Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe. Você tenha uma noite abençoada e tranquila na paz do Senhor Jesus e um dia mais abençoado ainda. Um final de semana, um sábado lindo, cheio da presença de Deus. Que o Senhor abra os seus olhos, tire as escamas, as traves e as vendas, para que você venha ver o agir dele na sua vida, o amor dele por você. Que o Senhor arranque os tetos da sua mente, te dê percepção, sabedoria e discernimento, entendimento e com clareza fale com você. Que o Senhor te dê sensibilidade para que você possa ver tudo o que está a acontecer na sua vida por Deus e ao seu redor, na vida de quem está ao seu redor. Que o Senhor arranque os tampões dos seus ouvidos e você venha ser sensível somente à voz do Espírito Santo. Que você venha reconhecer a voz do Espírito Santo dentre todas as outras vozes caluniadoras. Que todas as outras vozes se calem em nome de Jesus e que você venha reconhecer a voz do Senhor te ministrando. Amém? E que você venha ter um coração em contrito, alinhado para com Cristo,
teus pensamentos estejam voltados para Deus, que você venha ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, a alegria do Senhor e a paz do Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Amém.